Fala, senhores, então, para mais um vídeo, né? De novo aí na questão do professor, aí, de certa forma também um professor, que é o Paulo Autuori, e dizer porque que em alguns pontos eu não concordo aí com o treinador, né, de futebol, Paulo Autuori. Para mim ele apresenta aqui talvez uma rápida contradição, uma ligeira contradição, no sentido de só querem visibilidade. Muitas vezes a questão diferença entre sucesso e prestígio. Mas no final o prestígio também demandaria uma certa visibilidade. Ah, mas seria natural, justa. Essa é a questão. E mesmo o sucesso, muitas vezes, por mais que efêmero, eu concordo até que haja essa divisão entre sucesso e prestígio. E o prestígio seria uma coisa mais duradoura. Só que o sucesso, às vezes, no primeiro momento, ele é necessário, assim, no sentido de que você primeiro precisa ter sucesso para depois ter prestígio. Né? Mas claro que o sucesso é efêmero e você não pode se basear apenas no sucesso, embora isso seja uma questão duvidosa. Mas claro, não estou discordando no sentido de que o prestígio é melhor. Ah, mas o sucesso é efêmero. Sim, se você é um músico, você quer seguir uma carreira musical, e você só emplacou, vamos dizer, um sucesso na sua carreira, e você não consegue continuar tendo uma carreira musical, ou mesmo que você só continue tocando músicas de outras pessoas, mas você não tem sucesso nem nisso, e você também não compõe nada novo, e você só tem uma música de sucesso, é complicado. Vamos dizer, se você é um compositor, você tem que produzir. Ou pelo menos produzir, vamos dizer, músicas a ponto de influenciar outros artistas, e às vezes se você não consegue nem isso, realmente talvez falte prestígio mesmo. Até nesse ponto eu até não discordo do raciocínio geral do Paulo Autuori. Mas tem a continuação. Né? Há pessoas que às vezes têm o sucesso, até eventualmente não atingiram o sucesso, mas estão lutando por prestígio. Elas estão buscando ter isso. Então esse nível também não seria necessariamente criticável. Então aí teria alguns problemas, né? Porque, por exemplo, se o sucesso, tudo bem, ele pode ser realmente efêmero, mas depende, porque pode ser algo ruim, sim, a questão só de você ter um sucesso muito rápido. Mas às vezes um músico, por exemplo, no caso específico do músico, faz uma música que dá sucesso, mas ele some por outro motivo. Nunca mais faz sucesso com música, mas acaba descobrindo outra profissão e ele muda, porque eventualmente se descobriu em outra coisa. Descobrindo outra profissão que o faz desistir da carreira musical. E por isso não continuou. Não quer dizer que a música dele seja ruim, ou eventualmente só porque ele teve um sucesso passageiro. Não, quer dizer que na verdade ele buscou outra profissão e se firmou mais lá. Não quer dizer que seja impossível ele conseguir ter um sucesso inicial efêmero, mas que eventualmente houve em um determinado momento da sua vida. Não quer dizer que a música seja de todo ruim, e que a experiência não tenha tido validade. Inclusive, talvez a ponto de ele se autodescobrir que ele preferiria outra coisa. Aí ele fala da questão da diversidade. Ah, porque muitas vezes aqui eu prefiro ter um prestígio tal, mas existe a diversidade. Calma aí. Porque eventualmente na diversidade você poderia, como eu falei de certa forma, você poderia ter um sucesso específico, você não tem prestígio, não quer dizer que seja uma coisa necessariamente ruim. A pessoa não cometeu necessariamente nenhum pecado, nenhum crime, porque eventualmente ela não preferiu o prestígio. Né? Então depende da situação. Por exemplo, biblicamente, Jesus ou Paulo tiveram diversidade de obra. Justamente provando, de certa forma, que essa diversidade não é uma coisa necessariamente ruim. Então, quando Paulo Autuori fala assim, não, mas eu tenho um caminho focado, eu tenho um caminho coerente, mas existem possibilidades na diversidade. Da forma que ele fala, é como em algum momento pode passar realmente a impressão, talvez não tenha sido a intenção dele, mas dá um pouco a impressão de, poxa, ele está falando de diversidade, mas a diversidade não é errada. A pessoa pode preferir, pode ter grandes resultados. Quer dizer, será que ela teria resultado sendo coerente? Então, será que ela teria melhores resultados sendo uma pessoa coerente? Então depende da situação. Aí fala de verdade. Jesus ou Paulo tiveram diversidade de obra, por exemplo. Pregação, milagre, profecia, eventualmente ajudar a construir igreja, oração, que seja coisas que eu fiz. Questão de limpeza, ajudar em limpeza, eventualmente pode ser ajudar pessoas com deficiência, com várias possibilidades, até iluminação, eventualmente eu já tive a oportunidade de atuar. Então assim, embora nem tudo talvez que você faça na diversidade necessariamente você goste, mas aí de certa forma é a mesma coisa. Por exemplo, eu posso ter uma profissão específica, eu posso ser coerente numa profissão específica e tem algumas coisas dessa profissão que eu não gosto. Então não concordo, né? A oração eu também coloco aqui, outros tipos de serviço, então quer dizer, não, né? Ou seja, como se fosse errado.
Como se eventualmente eu não tenho experiência em todo tipo de obra, mas no sentido dessa questão da variedade de obras, ela não pode ser errada. Porque o resultado é bom, e se o objetivo é amar o próximo, a diversidade é como se fosse errada. Amar o próximo, agora eu só posso amar o próximo especificamente em uma atividade específica, e muitas vezes secular. Isso não, é claro que isso não existe, biblicamente isso não existe. O prestígio vale, a unção dos outros não. Não necessariamente uma atividade espiritual que eu vá fazer, ela será necessariamente prestigiada. Jesus, por boa parte, não foi prestigiado. Né? Ele tinha um prestígio, mas um prestígio detestado, vamos dizer assim. Mesmo outras pessoas bíblicas, então assim, né, não podemos comparar eu não acho que foi a intenção do Autuori, não acho que ele quis dizer isso, mas não acho que foi, por exemplo, a intenção do Autuori falar que uma unção seja um sucesso efêmero. Não é, porque naquele momento você teve uma confirmação de que realmente ali você estava buscando para que a presença de Deus estivesse com você também, claro, ajudando o próximo, mas também buscar essa presença de Deus para você mesmo, essa alegria espiritual até para passar para os outros. Então, não vejo muito dessa forma. Apesar de achar que eu acho, minha opinião, o Paulo Autuori não estava falando sobre a questão espiritual no sentido de unção, como unção no sentido de um sucesso passageiro, que pode ser passageiro porque eu posso rejeitá-la. No dia seguinte, eventualmente, eu já não estou com tanta unção assim. Então não tem essa. Embora, claro, eu sei que a porção do espírito é igual para todos, mas digo assim, pode ser que no dia seguinte realmente eu acorde sem... Porque cada dia você vai ter que continuar a busca. Né? Então esse negócio de sucesso efêmero, você pode dizer, é um sucesso efêmero, mas ao mesmo tempo não. Aqui eu estou ensinando, não estou repreendendo o autor nesse caso específico. Você pode eventualmente buscar unção, você pode até dizer, a unção que eu tive, a presença de Deus que eu tive foi um sucesso efêmero, mas foi uma confirmação. E servirá de confirmação para outras situações. No sentido de, poxa, hoje eu tive unção, se eu fizer a mesma coisa, eu vou continuar, mesmo que seja uma coisa passageira, se eu fizer de novo, vai continuar com o mesmo sentimento de tranquilidade espiritual, desde que você tenha a mesma intenção. Desde que você resguarde a sua própria intencionalidade, que você resguarde a própria essência da adoração. Que seja esse primeiro amor mesmo, né? Que você que você tente preservar isso na sua vida. Né? Apenas esse caminho profissional direto que você tomou é válido, como se só esse caminho vale. E o caminho de outras pessoas, como Jesus no ministério, que seja um caminho até mais generalista, seria necessariamente pecado. Inclusive atividades seculares, muito comum, talvez até em outros países, não é tão comum no Brasil. Tem no Brasil, mas não é tão comum. Aqui no Brasil, de repente, é mais comum tipo, o sujeito ser um profissional de uma área, que seja um jurista, um procurador, alguma coisa, e é professor, advogado e professor, médico e professor. Então, mas ainda em outros países é mais comum, por exemplo, uma garçonete. A garçonete em 3 locais diferentes. Trabalha 4 horas 4 horas, 4 horas. Ou tem mais de uma atividade. De repente, artista em um tempo, garçom em outro, e fiscal de loja num terceiro serviço. Quer dizer, em alguns países existe essa variabilidade ou variedade de atividades. De certa forma, eu fiz isso no voluntariado, de certa forma. Não que outras pessoas não possam fazer, outras pessoas também têm as mais variadas atividades. Mistura o que é certo, misturar o secular com o espiritual. Um horário específico para o espiritual, outro horário para o secular. Isso aqui que eu acabei de explicar. E aí tem pessoas que possuem mais de uma profissão secular. Se executam mais de uma, elas querem só visibilidade? Será que essa é a ideia? Aí eu já estou discordando do Autuori. Será que elas querem só visibilidade porque eventualmente elas são um pouco mais generalistas? Ou só porque elas ganham dinheiro? Só porque elas ganham dinheiro no sentido salarial? Ou não é nem visibilidade que elas querem? Elas querem variar de atividade porque elas querem mais dinheiro. Tem essa também, né? Tem essa também. E outra, aí é uma pergunta que eu deixo, eu talvez não tenha uma resposta cabal para isso. Se bem que na questão da unção eu tive, né? E outra, se não tiver, quer dizer, eu acho que tive cabal, uma resposta cabal para aquilo, mas aqui é uma pergunta um pouco óbvia que eu deixo em aberto. E outra, se não tiver prestígio, mas tiver sucesso sucessivamente, é possível. Será que é uma coisa necessariamente errada? Às vezes a pessoa pode até, por exemplo, um artista pode até ter uma arte que faz muito sucesso, mas ele não é prestigiado, né? Ele só, a galera vai, sei lá, num carnaval, numa baladinha e escuta muito a música do cara, mas ele não é prestigiado, não é chamado em outros, de repente, outros programas, os intelectuais às vezes não gostam, muitas pessoas não gostam. Então, assim, é um prestígio meio 50%.
pode não ser prestigiado por falta de reconhecimento, às vezes a pessoa tem uma obra boa e só vai ser reconhecida postumamente, às vezes até, infelizmente. Ou mais reconhecido no final da vida. Mas é claro, talvez um questionamento que nós podemos tirar, ou até ir lá da fala do autor, é o seguinte: claro que nós não podemos, ou não devemos conquistar o mundo e perder a alma. E nesse ponto até acho que o autor é legal, ele tem algumas situações que ele teve que bater o pé, e eventualmente até sair do clube, para poder manter a sua própria filosofia intacta, vamos dizer, a sua forma de vida, a sua moralidade intacta. Isso eu acho até uma coisa legal, uma coisa respeitável, mas ao mesmo tempo tem outras pessoas que talvez tenham outros valores. Né? Mas não é uma coisa negociável. Sim, concordo com o autor, mas às vezes a pessoa não dá talvez tanto valor a um valor e ela não foi educada desse jeito. Então para aquilo, sacrificar aquilo ou não é uma coisa tão errada, ou não viola os seus principais princípios de vida. Apesar de que eu acho que sim, o autor tem uma certa razão em querer defender a sua moralidade contra interesses de quem quer que seja, que eventualmente querem se impor eventualmente sobre os outros, e o autor não quero, não é isso para a minha vida, eu até concordo. Teve uma parte lá que eu falando da questão dos incomodados que eu já não concordo totalmente, porque às vezes a pessoa precisa daquilo e vai ser muito mais difícil ela sair daquele local. Então se ele está incomodado, ele que sai do clube, ou que sai de uma empresa, né? Não se aplicam a todas as circunstâncias, eu não concordaria. Porque aí o sujeito sai da empresa ou sai de um clube e vai achar emprego aonde? Mas vai achar, tem que ter fé, né? Para ver se vai achar emprego em outro lugar. Não é todo mundo que tem tanta fé assim. Mas ao mesmo tempo, a questão do valor eu concordo com o autor. Acho que você não deve sacrificar valores. Eu eventualmente posso ter feito isso, mas não se deve negociar valores. No entanto, em algumas circunstâncias, nem questão de negociar valor, é questão, poxa, se eu sair daqui eu vou para onde? Né? Mas a partir do momento que te estiver afetando valores, aí você deveria sair. Né? Mas houve situações na minha vida que eu tive que insistir um pouco. Discordei das pessoas, mas eu tive que manter. Até porque a igreja é um pouco mais fácil de fazer isso, porque na verdade não é os incomodados que se retirem, é a igreja que tem que se amoldar a Deus. E não nós que temos que nos amoldar à igreja. Né? Então tem essa também. Mas é isso aí, deixo essas conclusões, esses pensamentos, essas indagações, ou essas divagações sobre a questão daquilo que o Paulo Autor falou, discordando em até bastante pontos, mas concordando em alguns. Então,